As contratações públicas, elas podem ser realizadas de duas formas. Nós temos processo mais comum, que são as licitações, e temos a contratação direta, que é quando a administração dispensa a licitação ou a licitação ela é inexigível porque não há possibilidade de se fazer uma competição, ou pelo menos não há uma possibilidade de realizar um julgamento objetivo das propostas dos licitantes, dos participantes. Então, nós temos essas duas possibilidades de contratações públicas. Costuma-se dizer, pelo texto constitucional, de que a licitação é a regra e, portanto, a contratação direta seria a exceção. Particularmente, eu discordo desse termo da contratação direta como uma exceção. Vou explicar por quê. O termo usado na Constituição é ressalvado, é uma ressalva, salvo os casos permitidos em lei. Ou seja, a licitação ela é um caminho comum, natural, para as contratações públicas, salvo quando a lei permitir outros caminhos ou mesmo determinar outros caminhos. Vou exemplificar. Os casos de contratação direta por inexigibilidade ocorrem quando você tem situações que são mais corriqueiras de acontecer, onde só existe um único fornecedor para aquele bem ou para aquele serviço. Não havendo possibilidade de realizar uma competição, porque não há concorrentes, esta contratação será obrigatoriamente realizada por contratação direta na modalidade inexigibilidade de licitação. É uma obrigatoriedade. Não há como fazer um processo licitatório cuja essência é a competitividade. Mas nós temos também a dispensa de licitação, que é uma outra forma de contratação direta, quando ainda existindo, mesmo que exista diversos fornecedores para aquele bem ou para aquele serviço, em razão da natureza do objeto, ou mesmo em razão do valor econômico, do valor financeiro da contratação do objeto, seja ele um bem ou um serviço, não há viabilidade de se realizar a licitação, porque a licitação é um processo muito mais custoso para a administração pública e mais, obviamente, moroso. Portanto, o administrador, o gestor público, diante de uma contratação que permita, pelo texto da Lei 14.133, realizá-la por meio de dispensa de contratação, por exemplo, em razão do valor, que hoje o limite para bens e serviços comuns está em 80 e poucos mil, você pode realizar, aliás, deve realizar essa contratação por meio de dispensa, que é um processo mais simplificado de contratação. Então, o gestor não pode, diante da permissão legal de realizar uma contratação por um procedimento mais simples, portanto, mais célere e menos custoso para a administração, optar por fazer um processo licitatório, que vai gerar maior tempo e maior custo para a administração. Então, veja que o termo a licitação é uma regra e a contratação direta é uma exceção, não é o termo mais adequado, porque, por vezes, ela não vai ser uma exceção, ela vai ser a própria regra legal, seja em decorrência da natureza do objeto, ou seja em decorrência
do comando legal, do comando normativo, que determina que naquelas situações deve ser feito um procedimento mais simplificado, menos custoso e menos moroso para a administração. Portanto, em decorrência de outros princípios constitucionais administrativos, como o princípio da eficiência, o princípio da economicidade, o princípio obviamente, o princípio que leva ao interesse público, que é um princípio basilar na administração pública, deve ser observado. E estes princípios impelem o administrador a adotar a forma de contratação menos onerosa para a administração. Então, esse termo que é utilizado hoje para as contratações diretas, de uma exceção a processo licitatório, precisa ser revisto em termos de terminologia. Eu diria que a contratação direta, ela é tão regra quanto a licitação, porém é um caminho diferente. Então as contratações diretas, as contratações públicas podem ser feitas tanto por licitação como por contratação direta, podendo ser, no caso da contratação direta, por inexigibilidade ou por dispensa de licitação. Acho que essa abordagem é mais adequada, até porque quando observamos no Portal Nacional de Contratações o volume de contratação direta em termos de quantidade é infinitamente maior do que o volume de processos licitatórios. Agora, obviamente, o processo licitatório trata de objetos com natureza mais complexa, com um volume financeiro muito maior, né, do que as contratações diretas. Então, geralmente, é onde ocorre, né, os maiores problemas de desvios de conduta, geralmente no processo licitatório, exatamente porque atraem muito mais interessados nesse tipo de prática em decorrência do envolvimento de um alto valor financeiro nesses processos. Mas, em termos de volume, de quantidade, a administração pública realiza muito mais contratação direta, seja por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, do que por licitação. O que eu quero trazer com isso, o que eu quero ressaltar com isso, que o agente público precisa também se preocupar, e todos os demais envolvidos no processo de contratação, né, principalmente na fase de planejamento e os que trabalham com a avaliação do processo, como a emissão de parecer, devem ter tanta propriedade sobre os procedimentos de contratação direta, assim como tem do procedimento licitatório. Porque no procedimento de contratação direta reside muitas minúcias que, por vezes, o agente ou gestor público despreparado realiza e não percebe que está realizando um ato, né, ilegal, realizando um ato fora dos procedimentos corretos, como, por exemplo, um possível fracionamento de despesa ou mesmo uma dispensa que não deveria ser realizada. E aí a gente vai, obviamente, estar cometendo um crime, né, que, pela alteração da Lei 14.133, agora está previsto no próprio Código Penal, né? Então, aquele que autoriza ou aquele que, de alguma forma, concorre para que ocorra uma contratação direta indevida, quando não deveria ser, ou seja, quando deveria ser uma licitação, está cometendo um ato criminal previsto no Código Penal. Então, é importante observar as regras de contratação direta, se apropriar bem dessas regras, das situações, analisar cada objeto é um desafio, cada serviço ou bem que vai ser adquirido ou contratado precisa ser analisado com cuidado, feito um planejamento, se debruçar sobre o objeto da contratação, para que você possa ter firmeza na hora de você determinar se será por uma licitação ou se será por uma contratação direta.